Vamos lá para o cálculo do adicional noturno na folha de pagamento, como se fosse fazer um cálculo aqui da folha de pagamento. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou considerar o quê? Que um funcionário que tenha um salário de R$ 2.100 e uma carga horária mensal de 220 horas. Toda vez que nós formos calcular adicional noturno, horas extras, a gente tem que sempre prestar atenção na carga horária mensal do trabalhador, tá? Porque se o trabalhador tem 220 horas, o salário dele hora é um cálculo. Se o trabalhador tem 210 horas, até deixei um exemplo aqui embaixo, 210 horas, o salário hora dele é diferente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui e saber qual é a carga horária daquele funcionário. Porque tem pessoas que, às vezes, assim, fixa tanto 220 e vai dividindo por 220 tudo. E não é assim. A gente tem que ver cada caso. Se a empresa toda, a jornada da empresa inteira é 220 horas, ok. Você já fixa aquilo e já sabe que a sua empresa, todos os trabalhadores fazem 220. Porém, tem várias empresas por aí que o operacional tem um horário, manutenção, um horário, uma carga horária, manutenção tem outra carga horária, administrativo geralmente é 220, né? 220 horas. Administrativo tem outra carga. Então, a gente precisa saber exatamente de quem a gente está calculando e sempre verificar a carga horária mensal do trabalhador. Então, vamos lá. Primeiro, para calcular, o que a gente precisa saber aqui? Como que é o primeiro passo aqui? Saber o salário hora. Salário hora. Como que eu vou saber esse salário hora? R$ 2.100 dividido por 220. Eu sei que o salário hora desse funcionário que recebe R$ 2.100 com uma carga horária de 220 horas é R$ 9,54. R$ 9,54. Esse é o salário hora. E isso a gente precisa saber para poder calcular o adicional noturno. Vamos colocar aqui como exemplo que esse funcionário, ele não é um funcionário que trabalha o período todo noturno. Ele esporadicamente fez um horário que correspondeu ao horário noturno. Que ele fez lá 3 horas noturnas. Tá? Horas noturnas. Só que, lembra que a gente calculou na folha anterior, 3 horas, hora reduzida, que era igual a 3,43? Então, a gente já sabe que é 3 horas e 43. Como que eu calculo isso? Salário hora, 9,54, vezes 3,43. E agora, a gente vai aplicar o adicional noturno, o percentual do adicional noturno, vezes 20%. Vamos colocar uma informação aqui. Esse funcionário é urbano. Por quê? Se ele fosse um funcionário rural, ao invés de 20% aqui, a gente teria que colocar 25%. Ou, se na convenção coletiva tivesse um percentual aqui diferente, a gente teria que aplicar esse percentual diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse cálculo. 9,54 vezes 3,43 vezes 20%. Qual que é o adicional noturno desse trabalhador? R$ 6,54, referente a 3 horas e 43. Então, ele fez 3 horas e 43. Então, de adicional noturno, ele recebe R$ 6,54. Referente a essas horas de 3 horas e 43, já considerando que é hora reduzida. Porque, na verdade, a hora relógio, ele só fez 3 horas. Então, aqui a gente já passou para a hora relógio, passou para a hora reduzida, e aqui a gente tem o valor do adicional noturno desse trabalhador.
Olha aqui. Deu para entender, gente? Rabisquei muito. Fui fazendo, vou me empolgando e vou rabiscando. Mas eu acho que ficou claro aqui essa carga horária, esse cálculo. Vamos fazer um outro exemplo aqui embaixo, que é o funcionário que recebe R$ 1.800 com uma carga horária de 210 horas. Que tem mais espaço, vou deixar mais, não tão apertado. Primeira coisa, foi aquilo que eu falei para vocês. Salário hora. Sempre. Vou fazer um cálculo, preciso saber o salário hora. R$ 1.800, nesse caso aqui, ó, 210 horas, dividido por 210. Ele recebe, salário hora, R$ 8,57. Esse é o salário hora de um funcionário que tem uma remuneração de 1.800 com uma carga horária de 210 horas. É esse cálculo. Vamos calcular a hora dele reduzida como ele tivesse feito 7 horas noturna. Nesse dia, porventura, ele teve que substituir o funcionário da noite, ele é funcionário do dia, e esse dia ele substituiu um funcionário da noite e ficou, e trabalhou das 22 às 6 da manhã, então das 22 às 5, que é o horário que corresponde ao adicional noturno, ele trabalhou somente esse dia no mês, então ele fez 7 horas. Fazendo o cálculo para a hora reduzida, vamos lá de novo, 7 dividido por 52,5 dividido... Gente, peraí, que teve um comentário aqui e eu acabei me perdendo. Faz com os minutos. Ok. 7 dividido por 52,5 vezes 6, 60, que é o adicional noturno. Tá, dá 7,99, que é 8. Que é o arredondamento aqui, é 8. Então, de 7 horas que ele fez, e com a hora reduzida, que já é hora reduzida, 8 horas. Então, vamos calcular isso aqui desse funcionário. Salário hora, 8,57, vezes 8, vezes 20%. Ah, uma coisa aqui que é importante falar. Adicional noturno, ele é diferente de hora extra, tá? O adicional noturno, ele é vezes 20%. A hora extra, se fosse um caso de hora extra aqui, é mais, vou colocar a hora extra mínima, mais 50%. Ele soma, não é só o percentual. Por quê? O funcionário, ele já está recebendo o salário dele normal do mês. Ele recebeu o salário normal do mês. O adicional noturno é só um valor a mais que ele vai receber. É diferente da hora extra, que ele trabalha uma carga horária maior, por isso é mais 50%, ou se for domingos e feriados, mais 100%. Tá? Eu estou considerando pela CLT, cada convenção tem um percentual diferente. O adicional noturno é só vezes, é só os 20% que você vai pagar sobre aquela hora que ele trabalhou a mais. Não somar essa hora e mais o percentual. Ele é sempre feito dessa fórmula. Então, 8,57 vezes 8 vezes 20%. Então, aqui, ó, ele vai receber R$13,71 de adicional noturno.